E aí, turma, tudo bom com vocês? Vamos lá, vou falar um pouco de lógica. Hoje vou falar mais em termos de argumentos dedutivos, tudo bem? Mas na realidade, a lógica, o que é lógica? A lógica é o campo da filosofia que se dedica a entender as relações linguísticas, que tornam uma proposição válida ou inválida no interior de um argumento. Proposição é um termo usado em lógica para entender o conteúdo de asserções, ou seja, de afirmações categóricas e verdadeiras. É, Agora, quanto à questão dos argumentos, principalmente no caso dos argumentos dedutivos, há vários tipos de argumentos dedutivos. Sua característica comum, podemos dizer, está em que a verdade das premissas de um argumento dedutivo válido garante a verdade de sua conclusão. É, Veremos agora apenas quatro tipos dos inúmeros existentes de argumentos dedutivos válidos: modus ponens, modus tollens, e silogismo hipotético e silogismo disjuntivo. Tá bom? Vamos lá. Argumentos dedutivos, modus ponens. É, uma característica, vou falar típica da dedução, é o seguinte: a informação posta na conclusão já está implicitamente contida de alguma maneira nas premissas. Assim, é ilógico a conclusão afirmar algo que contradiga as premissas, ou que não esteja de acordo com sua verdade. Se houver alguma circunstância possível em que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa, o argumento torna-se válido. Em outras palavras, se for possível as conclusões serem verdadeiras e ainda assim a conclusão for falsa, é, melhor, se for possível as premissas serem verdadeiras e ainda assim a conclusão for falsa, o argumento é inválido. Então vamos lá, vejamos aqui dois exemplos. No caso aqui do Rafael, se estiver chovendo, Rafael não irá à aula de filosofia. Está chovendo. Rafael não irá à aula de filosofia. Aí para vocês verem aqui um exemplo. A primeira premissa, que é essa aqui, afirma que se estiver chovendo, Rafael não irá à aula de filosofia. A segunda afirma já que de fato está chovendo. A conclusão já está implicitamente colocada nas premissas anteriores. Rafael não irá à aula de filosofia. Tá certo? Isso aí, esse tipo de situação é chamado de modus ponens. Isto é, modo que põe, que afirma, que vem do latim ponere, que seria pôr, colocar. A primeira premissa é uma sentença condicional. Por que uma sentença condicional? Porque aqui Rafael impõe, coloca, se estiver chovendo, ele não irá à aula de filosofia. Entende? Então já colocou uma condição. Se chover, isto basta para Rafael não ir à aula. Então a segunda premissa, ela afirma, opõe a condição de Rafael não ir à aula, ou seja, está chovendo, atestando que o fato aconteceu como imaginado. Opa, choveu, beleza. A consequência necessária é Rafael não ir à aula, entende? O que é afirmado aqui, bonitinho, na terceira premissa, tá certo? Outra forma importante, outro argumento do dedutivo válido é o modus como a gente está colocando aqui, é o modus tollens. O modus tollens também tem como premissa uma sentença, embora, como o próprio nome diz, não afirme condição, mas proceda por dupla negação. Estou falando aqui no anterior. O exemplo dessa questão: se Maria nasceu no Brasil, então ela é brasileira. Maria não é brasileira. Maria não nasceu no Brasil. Aí vocês veem aqui a primeira premissa.
A primeira premissa afirma que a condição para Maria ser brasileira é ter nascido no Brasil. Se Maria nasceu no Brasil, Maria então é brasileira. Tá certo? Isso significa que nascer no Brasil basta para estabelecer a nacionalidade brasileira, independente é, que ela tenha nascido nos Estados Unidos ou outro país e registrado numa embaixada que seja como brasileira. Por outro lado, a segunda premissa nega. Você vê, aí vem uma negação. Na segunda premissa, Maria não é brasileira. Beleza. É, é, então, Maria não é brasileira. O que leva à conclusão necessária, que ela, por não ter nascido no Brasil, já que no Brasil faz com que a pessoa seja brasileira, como nós estamos vendo aqui na primeira premissa, em outras palavras, se nascer no Brasil é uma condição suficiente para ter nacionalidade brasileira. Ser brasileiro é a condição necessária de ter nascido no Brasil. Todos os que nascem no Brasil são brasileiros. Então, Maria, ouviu, não nasceu no Brasil, Maria não nasceu no Brasil. Maria não é brasileira, Maria não nasceu no Brasil, então implicitamente já está colocado nas outras duas premissas. O silogismo hipotético sempre tem como premissas sentenças condicionais que serão estudadas talvez futuramente. Por enquanto, vamos fazer apenas uma introdução breve no assunto. Um exemplo de silogismo hipotético. Vamos lá. Vamos falar agora um pouco silogismo hipotético. Se chover, então a temperatura baixa. Se a temperatura baixa, então eu espirro. Se chove, então eu espirro. A característica desse raciocínio está em que a consequência da primeira premissa, como aqui se chover, então a temperatura baixa, a consequência da primeira premissa é afirmada como condição, como nós estamos vendo aqui na segunda. Se a temperatura abaixa, então eu espirro. Observe, se chove, então a temperatura abaixa. Aí na segunda já é uma afirmação em relação ao que foi demonstrado na primeira. Então, vamos supor, a consequência da primeira premissa é afirmada na segunda. A ligação feita na conclusão que ocorre. Se chove, então eu espirro. Portanto, decorre necessariamente. A condição da primeira premissa é necessariamente também para a consequência da segunda premissa. Uma vez que essa condição foi realizada, foi feita, não há como sustentar as condições e ignorar as consequências. O encadeamento das condições garante a necessidade das consequências. Em outras palavras, o que ocorre é que a implicação transitou aqui da primeira premissa à conclusão. Se chove, então a temperatura baixa. A consequência é que eu espirro. E desemboca nessa terceira na conclusão. Como fala, não é como o encadeamento das condições garante as consequências, tá certo? E a partir das consequências ocorre a conclusão, entende? A conclusão está totalmente ligada com a primeira premissa e com a segunda premissa. Há um encadeamento desde a primeira até a terceira, desde a primeira premissa, a segunda premissa e a conclusão. Tá certo? A transitividade da implicação das duas sentenças condicionais define o silogismo hipotético. Mas tem outro aqui, o silogismo disjuntivo.
é como seu próprio nome indica, tem como primeira premissa uma disjunção. Uma disjunção é uma sentença composta por duas sentenças simples, chamadas disjuntas, ligadas por um ou. Interligadas por um ou. Veremos adiante que há pelo menos dois tipos de disjunção. Para o que nos vale agora, basta dizer que uma disjunção é falsa somente se ambas as sentenças que a compõem são simultaneamente falsas. Se uma for verdadeira e a outra falsa, a disjunção é verdadeira. Por exemplo, se digo vou à festa ou à aula, isso significa que fui à festa, não fui à aula, ou vice-versa. E a disjunção é verdadeira. Assim, vou à festa ou à aula. Não vou à festa. Vou à aula. Em outras palavras, a negação de uma alternativa implica necessariamente que a outra é verdadeira. Esse encadeamento das premissas também leva direta e necessariamente à conclusão. Vou à aula. É possível ainda que em um argumento a conclusão esteja totalmente explícita, já nas premissas. Esse é o caso do padrão argumentativo denominado simplificação. Esse aqui é um outro tipo